Então, antes de casar, tem o check-up nupcial. Então, a menina vai fazer exame de sangue, ele vai fazer exame de sangue, ver se esses sangues não vão ter problemas, tá? E a menina faz o teste da virgindade. E tem lá, ó, certificado de virgem. Inviolável essa menina. Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao Sobrevivendo na Turquia, edição 2019. Então, hoje, retomando as atividades normais do canal e desejando que você tenha um 2019 maravilhoso. E nesse mês de janeiro, o Sobrevivendo na Turquia está para bater a meta dos 100 mil inscritos. Então, eu conto com a sua inscrição para que você também possa fazer parte desse momento juntos com a gente. Então, vamos nos inscrever no canal, que tem muita coisa legal. A agenda de janeiro está pegando fogo. E um olá para os inscritos novos e o que é que vocês vão encontrar aqui no canal? Bom, a gente faz uma introdução, ou melhor, uma reintrodução do Oriente Médio, essa região tão complexa e tão rica culturalmente. Bom, quando eu disse reintrodução do Oriente Médio, é porque aqui na mídia alternativa nós temos uma maior flexibilidade, né? Uma possibilidade de passar informações para vocês que vocês não veem na mídia tradicional. Então, é muito interessante estar aqui com a gente. Então, gente, hoje a minha convidada é a Selin Narozny, de 33 anos, uma iraniana bióloga muçulmana de origem xiita. Ela é terapeuta de medicina tradicional chinesa. Então, para falar um pouquinho mais do Irã e do relacionamento dela com o Irã e com a religião também, eu vou convidar a Selin lá do Pernambuco. Ela nasceu no Brasil, nasceu em São Paulo, mas hoje vive no Pernambuco. Para quem não sabe, gente, o Irã é um país muito interessante, que às vezes existe muita confusão a respeito do papel do Irã ali no Oriente Médio. Muitas pessoas acham que o Irã é árabe, né? Uma confusão que as pessoas fazem bastante, mas não é. O Irã é de origem, a etnia ali é persa, então ela vai explicar muito mais, muito melhor para a gente daqui a pouco. Então, até 1979, o Irã era um país de costumes, digamos, bem ocidentais, né, em pleno Oriente Médio, um país muito interessante. E a partir da Revolução Islâmica, o país passou a viver uma interpretação, digamos, um pouco mais rígida do Islã. E assim, mudando bastante a vida dos iranianos. Para as mulheres, por exemplo, o uso do véu islâmico, do hijab, passou a ser obrigatório. Mas, pela lei, elas ainda podem se maquiar, e elas usam bastante maquiagens, e são conhecidas aqui no Oriente Médio por serem uma das mais, se não as mais belas mulheres da região. E o Irã, para mim, pessoalmente, é um lugar de significado muito especial, por ser berço de uma das mentes mais brilhantes do mundo das artes, de um Farrokh Bulsara, mais conhecido no Ocidente como Freddie Mercury, o saudoso homem de frente da banda Queen. Então, é nessa nota que eu vou chamar a Selin, lá do Brasil. Bom dia, Selin, tudo bem? Bom dia, Dani, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Você é fã do Freddie Mercury também? Muito! Minha mãe também, né? Eu escuto desde criança. Não tem como, né? Seu conterrâneo lá, né, minha querida? Persa? Meu conterrâneo persa, muito inteligente, um homem fantástico que brigou pelo direito dele, né? Assim como a maioria dos iranianos hoje estão brigando pelos seus direitos, né? Acho muito importante falar isso. É, ele fez acontecer, né? Ele saiu de lá, a família toda saiu, né? Vocês sabem a história dele, que é muito interessante também, que faz parte daquela região. Lá no século X, por causa de uma perseguição religiosa, eles são os zoroastras. Você pode falar alguma coisa sobre isso? O que é a diferença da... Olha, o que é isso? Os zoroastras, assim, eu não sou zoroastra, né? Eu sei um pouco do que me falam. Foi a primeira religião, né? Praticamente a primeira religião do mundo. Monoteísta, né, Sil? É monoteísta. É a religião que até hoje é a mais praticada dentro do Irã de forma escondida, tá? Há muitos zoroastras, Baha'is, né? Que moram no Irã e praticam dentro das suas casas os rituais de zoroastros e até mesmo o segmento dos Baha'is, né? Apesar de hoje o Irã ser uma república islâmica, né? Você é xiita, né? Você podia explicar para a gente um pouquinho qual que é a diferença crucial entre o islamismo xiita e sunita? O ponto máximo da diferença foi quando o profeta Muhammad morreu.
que no sunita parou apenas em Muhammad, e no xiita foi mantendo-se sucessores a partir da família do profeta. Então ficou Ali, né, que era sobrinho neto, casado com Fátima, filha do profeta Muhammad. Os sunitas não aceitaram isso, porque dizendo que o profeta seria o último, e aí se deu essa divisão. Então houve-se perseguição, os netos deles, né, Hassan e Hussein, acabaram sendo mortos. Todo o mês da Ashura, não é que se comemora, tá? A gente faz uma celebração à morte de Imam Hussein. É mais ou menos isso, tá? É que é meio difícil de explicar. E é uma coisa bem complexa. Você celebra um Ramadão? Ramadã, sim. Nós também celebramos o Ramadã, mas o nosso Ramadã sempre termina e começa um dia antes do que do sunita. E você, então, se considera uma muçulmana xiita? Você faz as práticas xiitas, seria assim? Olha, assim, só para dar um adendo, assim, há anos atrás eu acabei me casando, e eu acabei me casando com um sunita. E isso teve uma convergência, né? Que as meninas acham que é só se converter e elas são muçulmanas e os maridos... E não é, tá? Eu não podia seguir a prática xiita dentro da minha casa, porque eu estava dentro de uma família sunita e eu tinha que respeitar isso. Eu era minoria dentro, né, de uma maioria. Então, assim, é muito complicado. Hoje, para falar bem a verdade, Dani, eu rezo, eu pratico o Ramadã, mas eu não sou uma muçulmana que uso lenço. Minha mãe e meu pai sempre acharam muito perigoso o negócio de usar lenço no Brasil. Eu tenho uma outra opinião sobre o lenço. Eu acho que o lenço serviu como uma solução social na época que estava sendo escrito o Alcorão. Hoje aqui eu só sirvo para ser ponto de referência. Ainda mais no Pernambuco. Então eu gostaria de perguntar o seguinte: eu vejo muita conversão, eu as acho tão mais rígidas do que vocês que são muçulmanas de sangue, digamos assim. O que é isso? Por quê? Muito mais, Dani. Eu vou bem explicar, porque assim, eu morei, não sei se você conhece, o bairro do Brás, em São Paulo, ao qual eu morava num prédio, praticamente eu morava com libaneses, chineses e coreanos. E ao lado da minha casa era a mesquita. Eu tinha uma amiga que era secretária na mesquita, e então a maioria lá era árabe, não fala dari nem persa, e às vezes eu ia dar uma ajuda, aulas de religião. E uma vez eu me deparei com uma moça, que ela veio toda coberta, mas assim, aí você já olha, você fala, essa pessoa é brasileira. Porque a muçulmana, de origem mesmo muçulmana, ela não se veste desse jeito, né? Que interessante. Só deixando claro que eu estava falando a respeito das vestimentas no Brasil, porque no Brasil não tem uma obrigação, uma obrigatoriedade de usar essas vestimentas aqui, tá? Inclusive até para a segurança da mulher, né, de evitar assédio, agressão, foi o que eu quis dizer, tá? Deixando bem claro que há países que as mulheres são obrigadas a usar o niqab, a burca ou o hijab, mas aqui no Brasil não é obrigado. Ela começou a conversar comigo com sotaque. Aí eu perguntei para ela. Para com isso, que vergonha. Não, mas não é a única, é a maioria. Eu sinto pena, Dani, porque é feita, infelizmente, né? É feita uma lavagem cerebral na cabeça dessas moças, que não são feitas pelos religiosos, não são feitas pelos sheikh ou pelas moças que ensinam religião. São feitas por homens que elas conhecem na internet, que dizem que islamismo é tal, 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 tal. Então, tem uma frase que muitos sheikhs que eu sigo postam, que fala, você quer conhecer o Islã? Conheça o Islã, não o muçulmano. Que interessante. Então, o que você está me falando é o seguinte, não é uma coisa legal a conversão a partir de um relacionamento amoroso, romântico, ou um casamento. Não. Não. E vocês não veem, vocês que são raiz, né? Vocês não veem isso de uma forma legal.
Sim, sempre eu fui conhecida como uma pessoa meio briguenta, porque uma vez eu coloquei dentro da mesquita e falei, nossa, o Islã é a religião que mais cresce, mas com menos conteúdo. Porque que nem para você se converter ao judaísmo, você tem que estudar muito. Para você se converter até a religião cristã, por exemplo, o católico, você faz o catecismo, você faz a primeira comunhão, você faz a crisma. Até mesmo os evangélicos, eles não vão lá e batizam de uma vez, não. Eles fazem você ir aos cultos, estudar a Bíblia, O islamismo, eu chego lá, eu falo Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, eu tô muçulmana. E aí, quando você vai ver, ela está se convertendo. Primeiro que eu acredito que essas mulheres, principalmente mulheres, tá? Homens também que tem muitos homens convertidos, mas menos, tem bastante, mas menos que o número de mulheres. E elas vão lá, se fantasia inteira, eu já vi até moça de lençol na cabeça. Ai, gente. Pegou o lençol da cama e colocou. Ai, que vergonha. Tem umas que usam até niqab. É aquele que tampa os olhos. Só fica com os olhinhos de fora. Não é burca, tá, gente? É o niqab. Ela só fica com o olho. E ela perambula pelo braço inteiro. Mas, Celine, você não acha, em defesa delas, você não acha que isso seria uma exigência do marido? Não, porque a maioria não é casada, tá? A maioria não é casada. Elas acham que, assim, todo homem árabe é rico, né? Já tem essa coisa, o árabe é rico, vai me tirar da miséria. Eu sou muçulmana, eu uso hijab, eu sou isso, eu sou aquilo. E, coitadas, às vezes elas acabam casando, que nem hoje no bairro lá onde eu morava, no Brás. A maioria hoje é Bangladesh. Gente, para quem não sabe o que é Bangladesh, dá uma olhadinha aí na internet, viu? Porque é pesado. E a maioria desses caras já são casados com outras. Para quem quer conhecer um pouquinho sobre esse negócio de segunda, terceira esposa, no Corão tem a surata An-Nisa, que lá é a surata das mulheres. E lá se explica sobre a bigamia de uma forma bem explícita, dizendo assim, o homem pode se casar com uma, duas, três, até quatro, desde que ele seja equitativo com elas. E Allah conhece seus corações. Então, se você acha que você não vai ser justo, case-se apenas com uma. E o que é ser equitativo? Não é só bens materiais, tá? É o gostar, é o amar. E não tem como você amar 3, 4 mulheres do mesmo jeito. Então, no caso, você não aceitaria uma segunda esposa? Não é nem doido. Mas isso é uma das brincadeiras que a gente mais faz, assim, que a gente fica brincando. Olha, eu vou te arrumar uma segunda esposa porque eu já cansei de fazer serviço doméstico, tá? Olha que interessante. A gente brinca muito com isso, né? E uma ayat acima, né, um versículo acima dessa parte que eu falei agora, está escrito a respeito das órfãs. Por que foi deduzido casar até com 4? Porque nessa época havia muitas guerras, muitas mulheres órfãos e viúvas, que tinham crianças e não tinham para onde ir, e era uma caridade você se casar com essas moças para não deixá-las desabrigadas. E o Alcorão é um livro de leis. Para você ser muçulmano, você tem que seguir leis e regras. O islamismo não é só uma religião, tá? Ele é levado pela sua vida do dia que você acorda, à hora que você dorme. Do horário que você acorda, ao horário que você dorme, tá? Ele é uma coisa que você leva 24 horas na sua cabeça. Mesmo porque, Celine, uma coisa que eu aprendi aqui, depois estudando a história do Islã, o profeta era o chefe de Estado também, né? De uma maneira. Ele era o chefe das Forças Armadas, então o profeta, ele era o Estado, assim como a religião. Então essa separação nunca houve, né? É um código civil, né? Não é só ir lá, rezar e voltar. Faz parte do Código Civil do país também. Sim, mas voltando ao assunto das meninas que se reverteram, o que acontece, Dani, que leva elas a isso, é a carência afetiva e a falta, assim, uma falta que elas sentem e elas não sabem o que é. Então, porque qual é o intuito de eu me converter a uma religião tão rígida, num país
tão liberal e eu começar a me cobrir inteira, deixar de fazer tudo que eu fazia por conta de uma religião. Eu acho isso, eu não vejo isso como amar a religião, não. Uhum. Não vejo. As meninas conhecem um rapaz na internet, geralmente pela internet, tá? Em São Paulo, hoje, além de ser pela internet, elas vão na mesquita atrás desses homens. E geralmente os homens que se interessam por elas são refugiados sírios, que não tem nada, não tem dinheiro, não tem nem onde morar. Eles chegam e falam, eu te amo, te adoro, você é minha esposa. E ela acha que tá abalando, né? Agora, vamos colocar eu, que fui casada certinho, bonitinha, tá? Onde meu marido conhecia meus pais, eu conheci os pais dele. Quando eu me casei, que eu fui conhecer o resto da família, tá? Porque eu não conhecia. A primeira coisa era assim, você não é árabe. Uhum. Você não é árabe. E olha que a senhora é nítido. muçulmana, mas só de você ser persa e não ser árabe já foi um problema. E olha que você é muçulmana. Sim, como eu tinha uma outra que era síria, você não é libanesa. Tá conseguindo entender, Dani, o preconceito? Então imagina, diz você, imagina para uma brasileira, diz você, é isso que você está querendo falar? Muito maior, muito maior. Só que assim, eu tenho psicológico para isso. A árabe tem psicológico para se fazer de plena. A brasileira não tem psicológico para fazer de plena. Você, uma coisa que deixa eu puxar esse gancho aqui, não perde o que você está falando, não. Essas meninas, gente, Irã, as Médio Orientais, as mulheres principalmente, são figuras fenomenais. A força mental que essas meninas têm, vocês não têm ideia como elas são inteligentes. Aliás, o povo dela, eles são conhecidos aqui no Oriente Médio por serem muito educados, no nível intelectual também, é um povo que estuda muito, que lê muito, dados as artes, né? Tá aí o Fred, que saiu de lá, né? Então, eles são conhecidos como pessoas não só inteligentes, mas com uma força incrível. E as meninas dessa região, as turcas, conhecendo melhor depois as árabes e as persas, eu fui vendo que elas têm isso em comum, apesar da etnia ser diferente, mas isso vem da região delas. Então, o que ela está falando aqui endossa, né, aquilo que a percepção que eu tenho, que então ela é acurada. Eu acho vocês extremamente interessantes. O que, por exemplo, bater um ventinho, vamos falar assim, o brasileiro meio que desmonta, né? A gente fica assim, nossa, mas você falou assim comigo. O que eu aprendi depois de 20 anos aqui na Turquia é casca. A gente toma casca, porque eu aprendi com elas, aprendi na marra. Não pode ficar desmontando. Você tem que ficar durona. Né? E uma coisa que sempre fala, tem que ser forte, viu? Tem que ser forte. Por exemplo, quando eu sentava para conversar com elas, elas começavam a falar em árabe para eu não... Olha isso. Para eu ficar assim, né? Olha, e às vezes eu escutava, olha, que tonta, não tá entendendo nada. Eu, Mal sabe que, assim, em persa tem muitas palavras que são iguais à do árabe. Aí um dia eu passei assim, elas estavam jogando baralho, eu não cumprimentei. Eu só falei, salam aleikum, boa tarde, e entrei, né? Porque a gente se reunia muito, né, num sítio. Depois vieram reclamar pro meu marido que eu não cumprimentei ninguém, que eu era uma grossa, que não sei o que, não sei o que lá. E deixa eu deixar bem claro, tá? Que acontece muito com as brasileiras e elas não conseguem entender, é que quando as mulheres brigam, marido não se mete. Então, se a sua cunhada te xingou, aguenta, meu amor, xinga ela também, ou faz que nem eu, faz a plena, não entendi o que você tá falando. Tá? Porque seu marido não vai entrar, ele não vai brigar com a mulher do irmão dele. Nunca, nunca. Para vocês, isso é nunca. Deixa eu voltar para mim a câmera. Nunca sentimos isso na pele? Nunca, tá? Foi por isso que o pessoal que não conhece da minha história, tem os vídeos aí, e não foi tanto, não é culpa de ninguém isso aqui, não. É por isso que eu desaconselho, né? Opinião pessoal minha, eu acho um relacionamento muito desinteressante para ambos os mundos, do Ocidente com o Oriente, porque a minha interpretação de lealdade é uma. A dele é outra, cara. A dele é outra. Isso tá no sangue dele, não vai ser eu, não vai ser ninguém que vai mudar isso nele, né? Então, o sangue fala mais alto.
Como diz o ditado, o sangue é mais grosso que água, né? No caso, eu sou água. Sim. Primeiro que, gente, não é porque está no Oriente Médio que todo mundo se ama. Mas você sabe que os turcos gostam muito dos iranianos, isso eu sei. Gostam. E o Irã também gosta muito da Turquia. Tanto que quando o iraniano quer se dar uma libertada, eles vêm para cá, eu sei, eu vejo eles aqui no shopping. Eu vejo muito do seu povo aqui. Eu vejo eles aqui. Dani, o Irã preserva muito a educação. Tanto que o ensino no Irã é praticamente 99% unificado. Olha. Tanto numa escola pública como numa escola particular, eles vão aprender a mesma coisa. Uhum. Como eu trabalhei para o governo, eu trabalhei na parte de Abate Halal, né? E a cada 3 meses chega um sheikh e um veterinário do Irã para ficarem nas plantas, tá? Onde tem os gados, os frangos, né? A maioria já chegava falando português. Eles estudavam antes de vir para cá. Eles são fenomenais. Vocês são fenomenais, gente. Eu acho uma coisa interessantíssima o povo. Então eu fico aqui, gente. Como é que é o nosso passaporte para entrar? A gente precisa de. Eu nunca tive no Irã. Tá aqui do lado, minha fronteira aqui. Nunca tive no Irã. A gente precisa de visto? Geralmente precisa de visto e é melhor você ir com o seu marido, tá? Não é muito legal você ir solteira, tá, gente? Eu acho que ir solteira para um país islâmico, por mais que seja um país bem visto, não é legal você, uma mulher ir sozinha, viajar sozinha para um país do Oriente Médio. O Irã é um país seguro, é um país que não tem terrorismo, não tem homem-bomba, não tem ataque-bomba, mas é legal você, mulher, para você se preservar, não vá sozinha. Eu acho que todo mundo deveria um dia conhecer, sim, o Oriente Médio, berço da civilização, principalmente o senhor Irã. Meninas, por favor, depois de ouvir esse vídeo, não vai procurar iraniano na internet. Aí complica para a nossa situação, né, Celine? Aí já estamos falando de um outro problema. Né? Não é o problema é que a maioria dos iranianos querem sair do Irã para ir para a Europa, não para vir para o Brasil, tá, meninas? É uma exceção ou outra que quer vir para cá. O homem iraniano, ele não é como o homem árabe, ele até se casa com mulheres de outras nacionalidades, eles se casam, principalmente com americanas, eles gostam muito de casar com americanas. E se você chegar para o iraniano e falar, eu não fiz faculdade, esse cara vai sair fora. Não aceitam mulheres que não tenham curso superior. Uhum. Isso eu já ouvi falar também. Eles não aceitam mulheres que não falam pelo menos 2, 3 idiomas. Isso, eu já ouvi falar disso também. Eles são muito exigentes, sim, em questão da educação. Aquele filme, que é notório, né? Um filme muito triste, O Não Sem Minha Filha, aquele cara era iraniano? Era iraniano. Porque foi uma história verídica, né, senhoras e senhores? Infelizmente, prestem atenção aqui, não sem minha filha. É o que eu quero deixar bem adendo, porque eu não quero que as mulheres viajem sozinhas para o Oriente Médio. O que acontece é que ela foi casada, gente, para quem não sabe a história, é uma americana que se casou com um iraniano nos Estados Unidos e se davam super bem, nunca tiveram problemas, até que um dia ele decidiu, falou, agora você vai lá para o Irã ver minha família. Gente, o homem do Oriente Médio, quando ele chega perto da mãe dele... Ele virou capeta, aquele cara. Ele virou capeta. Ele se transforma. E, gente, é 98% dos casos, tá? São 98% dos casos de quando a menina casa com o cara em outro país e ela vai visitar a família, é um choque, tá? E aí chegou lá, o homem virou um demônio, já colocou ela em cárcere privado. Irã é outro país que você precisa da autorização do seu marido para tudo. Então é um dos países do Oriente Médio que precisa da autorização no passaporte para viajar, acredito eu, né? Sim. Tanto que na sua carteira de motorista iraniana, você tem lá, casada com fulaninho de tal, tá? Ok. Você tem lá, você é a esposa daquele fulano. A gente deu todo esse reboliço que a mãe dela, nunca sei, minha filha, a mãe dela nos Estados Unidos fez de tudo para tirar a filha dela de lá do Irã. Não é um caso que acontece toda hora.
Mas maluco tem em todo lugar, né, Dani? Vou falar com vocês, estamos tendo para hoje isso, tá, gente? Infelizmente, como eu falei com vocês, eu dou um apoio bem legal para essas meninas, principalmente das presas por passaporte, porque tem certos países do Oriente Médio, como eu já falei, que os maridos têm que assinar a saída delas, mesmo sem filhos, né? E a gente está dando um apoio aí, quando eu puder revelar nomes e quem que está apoiando e coisa e tal, eu vou, se eu puder, mas a gente está esperando que ela consiga sair finalmente do Egito, tá? Ai, Deus então, Egito. Egito e Marrocos, Dani, é o que mais acontece, né? E eu vejo canais aqui no YouTube de meninas que são fascinadas pelo Marrocos. E o Tony, quando né? eu morava... Jade, né? Eu acho tão engraçado que o sonho da Jade era sair do Marrocos e casar com um brasileiro. Eu não tô entendendo. Não, e o tanto que aquela Jade sofreu, o Celinho, tanto que aquela mulher, ela começou a novela chorando, porque virou órfã logo no começo, teve que sair do Rio de Janeiro para ir lá para Marrocos e tampar toda, e teve que casar com um homem que ela não gostava, teve que deitar com um homem que ela não gostava, depois ela teve que aceitar a segunda esposa lativa que não gostava. Essa mulher não tinha paz hora nenhuma na vida dela, tudo que ela falava, E o pai árabe marroquino, a mãe morreu e falou, querida, antes que você, que nem, desculpa a palavra, tá? Que é assim mesmo que muitos muçulmanos, antes que essa menina se perca e vire uma do mundo, manda ela para o Marrocos. É o que fazem muito aqui, tá? Falando, a menina tá andando muito com brasileiro, vamos mandar ela para o Líbano, né? Aí daqui a pouco já casa e ela sossega. Mas aí, uma coisa diferente, que eu acho que é o que dá o tom da novela, que as pessoas não entendem, é o seguinte: quando ela tem a noite de núpcias com Said, ela não sangra, porque ela não era virgem mais, dona Jade. O que acontece? O Said me corta o braço, sei lá o que corta a mão, e mostra o sangue. Ele fez esse ato para ela de caridade, para não matarem dona Jade, apedrejarem, né? Que é uma coisa normal por lá. Então, ele me corta o braço, suja o lençol de sangue e mostra para a família toda que ela, sim, era virgem, que tem a mostra do lençol da virgindade. O Said da vida real, é aí que tá a diferença. Aí Dani, que tá... vou dar um adendo, que no Irã, por exemplo, então, antes de casar, tem um check-up nupcial. Então, a menina vai fazer exame de sangue, ele vai fazer exame de sangue, ver se esses sangues não vão ter problemas, tá? E a menina faz o teste da virgindade. E tem lá, ó, certificado de virgem. Inviolável essa menina. Ela não foi violada. Como ela usa lenço, a maioria, né, das religiosas, ele pega, manda ela para a mãe dele, e a mãe dele tira a roupa dela e olha ela todinha, se ela tem o peito no lugar, se ela não tem um peito maior que o outro, o bumbumzinho dela, como é o bracinho dela, se ela tem alguma pinta, se ela olha a família inteira, fiscaliza. Teve uma amiga minha que se casou aqui, e aí o marido dela, ela estava tomando banho, o marido dela começou a filmar, tá vendo, mãe? Ela é perfeita, viu? Maravilha. Vou falar, a Turquia é um país muçulmano mais moderno, mais moderado, porém, ele faz as mesmas coisas que os seus amigos médio-orientais fazem de uma maneira mais disfarçada. Como que é feita essa inspeção do corpo da menina aqui? Pelo banho turco. Então, geralmente, as namoradas e as noivas, elas são convidadas a irem em um banho turco com a sogra. Se ela conseguir livrar da sogra, vai alguém da família ou alguém que vai dar a conta toda do corpo da menina, porque no banho turco você fica pelada. Eles deixam você ficar de calcinha até, mas aqui você tem que tirar tudo, tá? É bem complicado, Dani. Tem muito, muito assunto para abordar, mas eu quero deixar bem focado para as meninas que estão se convertendo aí por conta de namorado virtual. No Islã não tem namoro. Eu acho que todo canal que eu pego explicando sobre o Islã, todo mundo tem que enfatizar isso e as pessoas não entendem. No Islã não tem namoro. Que nem diz o Sheikh que eu sigo, aí ele fala, gente... no islamismo não é igual aqui no Brasil, nos costumes brasileiros, que você vai na feira, abre a melancia, prova a melancia e depois vê se gostou ou não. Se esse homem está falando que vai casar com você, primeiramente ele vai lá conhecer tua família e pedir permissão para os seus pais.
Se você não tem pai ou mãe, você tem irmão, você tem um tio, você tem um amigo muito próximo, alguém que te criou, que vai te dar permissão de você se casar com esse homem. Eu fico triste por elas, claro, porque eu acho o cara de uma canalice só. Que eles namoram, às vezes, 2, 3 anos com essa menina, conhece a família da menina, dorme na casa da menina, brinca com o pai da menina, aí ele chega e fala, olha, eu vou ter que fazer uma viagem para o Líbano, para a Síria, para onde for, e daqui 1 mês eu volto. Aí quando você vai ver, esse cara já voltou casado, até com a mulher já grávida. Muito disso. Então, deixa eu te perguntar aqui, mas Celine, você falou que muçulmano não namora pela internet, não tem isso, mas eu estou namorando com um muçulmano, com um turco, com um marroquino faz 6 meses, faz 1 ano, faz 2 anos, e aí? É que a maioria não quer casar com você, ele tá brincando com você. Porque quando um homem tá bem estabilizado no país dele, ele não vai sair. Isso minha mãe sempre falou para mim. Só que ele já chega assim, eu te amo, você é a mulher da minha vida, você é muito linda, você não sei o quê, eu sou engenheiro, ai, como é que é? Engenheiro civil. Engenheiro civil, não é nem eletrônico, amiga, é sempre engenheiro civil, é uma coisa que eu Ele é construtor de prédio, ele é milionário. Mentira, tá, gente? O que ela tá falando é uma dica de primeira mão, que eu já falei diversas vezes nesse canal. Vamos por partes. Homem do Oriente Médio não presta? Não é isso não, gente. Não é isso que a gente está falando. Interpretação de texto, aulinha. Presta atenção. Eles, quando estão online, porque não é uma coisa bem vista no país deles, não faz parte disso aqui, isso aqui não é Brasil. Se eles estão online, corre. Vocês estão me compreendendo? Tá certo, é isso? É mais ou menos isso? Tá certíssimo, Dani. Vamos colocar assim. Gente, uma pessoa que tem o que fazer, ela não vai ficar na internet. Um homem que é bem sucedido no país dele, ele não vai sair. Tá? Quantas brasileiras estão morrendo nesses países, Egito e Marrocos principalmente, porque Líbano, gente, você vai para o Líbano, você vai sofrer, mas 90% da população do Líbano, da parte do interior do Líbano, já são brasileiros. Então, você ainda tem uma embaixada, ainda tem onde você correr, tem alguém que fala português. Agora, nesses países, você está sozinha. A mãe dele vira sua mãe, e o pai dele vira seu pai. Isso. Se você que nem aqui no Brasil, minha sogra é um saco, porque a sua mãe não sei. Ai, você vai tomar um saco no meio da sua cara, viu? Cuidado. A primeira coisa que eu aprendi aqui foi, eu tive que chamar a minha ex-sogra de mãe, né, de Anne, e eu tinha que chamar o pai de Baba, e a todo o momento, uma vez eu errei logo no comecinho ali, eu dei uma deslizada e chamei a mulher de Dona Fulana. Gente, não é assim, ai, nossa, esqueci, não é assim que você é corrigida, não, né? Então, é um fuzilamento no olhar. Nossa, eu levei um esporro do caramba, porque eu me escorregou a língua ali, e aí nunca mais, amém, né? Bom, é complicado. Agora, você me falou que trabalhou com abate halal no Brasil, eu tenho uma curiosidade enorme para saber como é feito esse abate. Você podia falar um pouquinho para a gente mais, passando de mercado para Bernardo, né? Como que é feito esse abate? Ele é feito, porque assim, no islamismo, é proibido você tirar a vida de um animal sem a permissão de Deus, tá? Não é igual aqui que a gente mata, matei. Lá não, você tem que ter essa permissão, você tem que dar graças a Deus que tem esse animal está cedendo a carne dele para você se alimentar. Isso eu acho uma forma, assim, eu acho fantástica. E o degolamento é a forma mais rápida desse animal morrer sem sentir dor. E ele é supervisionado, ele é feito por muçulmanos, ao qual eles rezam, depende do abate, aí eles apenas falam uma frase que se fala Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente misericordioso, e é abatido. Ele é supervisionado por um veterinário do país e por um sheik responsável. E tira todo o sangue? Tá. Então eles penduram o bicho assim de cabeça para baixo e sangra esse bicho, é isso? Sim, porque no Islã é proibido você tomar sangue ou comer sangue, tá? É proibido.
É proibido, Tá, assim como a entendi. carne de porco, tá? Para terminar, eu queria fazer uma coisa, porque eu adoro línguas, né? Eu queria fazer o seguinte, eu sei que você não sabe turco, mas eu queria tentar uma coisa. Se eu disser uma frase em turco, será que você reconhece e fala o correspondente em persa? Vamos tentar? Vamos lá, Dani, vamos No lá. mínimo vai ficar engraçado, né? Porque a minha pronúncia também não é maravilhosa. Então tá, vou falar, aí você pensa, o que será que ela falou? Aí você fala em farsi. Merhaba, Salam, benim adım Daniele. Benim adım... Mahubam, merci. Ah, não, eu falei, eu estou bem, obrigada. Em persa é Esmeman. Ah, então tá bom. Presta atenção no que eu vou falar agora. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da yaşıyorum. من در ایران Ankara زندگی میکنم. É isso. Ah, então eu vou terminar, gente. Adorei. Então, agradecer muito a dona Celine Narosny, que é bem polêmica, né? Vamos dizer assim. Ela fala do jeito que é. Eu acho que, para um bom entendedor, um pingo é letra. Falamos muito mais que um pingo. Ela é uma menina da região, uma moça muçulmana xiita, e ela acha de veras estranho certas práticas acontecendo por aí, né? Uma pessoa que é da religião. Eu acho que, independente de você concordar ou não, eu acho que não é nenhuma coisa de concordar mais, porque se ela é da religião, eu acho que ela sabe melhor que eu e você, né? Mas vamos partir da premissa que se você não concorda com a Celine, você tem que entender o seguinte, isso aqui, tudo que foi falado, tudo, até a parte mais que parece que foi deboche, é pro seu bem. Uma coisa que você tem que aprender sobre o meu canal é isso. Tudo que é feito aqui é pro bem da outra, principalmente da mulher, tá? Não é um canal feminista, poderia ser, mas não é. Nós estamos falando de sobrevivência e de proteção, coisa séria, tá? Então, eu fico muito agradecida por ter conversado com uma pessoa que fala tão bem e que fala abertamente a respeito de coisas muito delicadas, né? Celine, muito obrigada. E você queria deixar um recado, um tchau? É só um recadinho que eu não sou contra a conversão, mas eu sou a favor da conversão a partir do momento que você queira submeter à religião, porque Islã já significa, em árabe, a submissão total a Deus. Então, não é submissão ao marido, não é submissão à sociedade, mas só lembrando que seja muçulmana para você, tá? Eu vejo casamentos de sucesso com muçulmanas, tá? Quem sabe a Dani me deu a oportunidade de falar em outro vídeo, de brasileiras muçulmanas casadas com brasileiros muçulmanos. Aí, olha, gente, dá certo, viu? Porque os dois têm a mesma cultura e a mesma religião e fica perfeito. Eu acho lindo. Agora, quando você tem que se diminuir para entrar em algum lugar, eu não acho isso saudável. Então, fica aí a deixa. Se vocês gostaram, vocês que mandam, né, gente? Se vocês gostaram da Celine, que eu tenho certeza que sim, deixa aqui nos comentários para mim, Dani, a gente quer a Celine de volta. A gente quer a Celine de volta, a gente quer que ela fale mais um pouquinho do brasileiro muçulmano, casado com a brasileira muçulmana, e de outras coisitas mais. Esse vídeo aqui já tem 1h30, quase 2 horas de duração. Infelizmente, você vai estar vendo uma versão condensada, dele de 30, 40 minutos, tá, gente? Que já é muito, né? Mas é tanta coisa legal que ela passou pra gente, que, de repente, eu chamo a Celine para um outro vídeo, se ela tiver essa disponibilidade, claro, né? É isso. Não se esqueçam de assinar o canal, dar essa força pra gente. Em janeiro agora, eu acho que a gente já bate a meta dos 100 mil inscritos. E, como vocês veem, meu número de inscritos é trancado. Muitos de vocês me perguntam, Dani, mas por que isso? Falta pouquíssimo agora. Quem sabe semana que vem, a gente já abre esse número e eu venho com um vídeo da explicação aqui para vocês. Muito obrigada. No mais gerais, agradecendo mais uma vez a dona Celine Narosny. E, pessoal, até mais. Tchau, gente. Tchau, linda. Tchau, gente. Bye, bye.